Hoje a igreja se paramenta na cor branca, exatamente porque estamos celebrando a dedicação da Basílica do Latrão. Essa basílica é a Catedral de Roma, é a Catedral do Papa, é a mãe igreja, é a matriz de todas as igrejas existentes. Tudo sai, todos os ensinamentos, o magistério, a doutrina, tudo vem dessa basílica. Por isso, uma vez ao ano, celebramos para dizer a importância que tem a basílica, mas muito mais, a importância da fé e ainda os ensinamentos que nós devemos segui-los a partir daquilo que nos são apresentados. Celebrar a Basílica do Latrão para nós deve ser primeiramente um momento de fé, um momento de reacender o cuidado pela pastoral da igreja, um momento de entender o que é a igreja de fato. Então essa celebração de hoje, ela é uma catequese para quem está chegando, para quem já está há mais tempo, uma catequese para quem de fato ainda precisa adentrar nesse mistério riquíssimo que é a igreja. A primeira leitura fala de uma profecia, Ezequiel. E olha, nessa profecia ele diz assim: vi sair água do lado direito do templo, e todos os que esta água tocou ficaram salvos, foram salvos. Essa água, como profecia, saindo do templo, do lado direito, o lado direito representa também o coração de Cristo, o lado de Cristo, o amor de Cristo, a paixão de Cristo, mas o poder, Ele está sentado à direita do Pai, como nós professamos na nossa fé. Então, tudo isso tem esse símbolo. Vi sair água. Essa água é o que dá força para as plantas. Aqui fala das árvores, que depois de irrigadas por essas águas, elas produziram frutos. Nós, na nossa igreja, nós temos essas árvores. As árvores que são os sacramentos. Banhados desta água que sai do lado de Cristo, o sangue e a água que se misturam, agora banham essas árvores que são os sacramentos da igreja. Quantos são os sacramentos da igreja? 7. Se o padre perguntar aqui, dá para sair todos? Quais são? Primeiro, batismo, Eucaristia, vamos na ordem cronológica: Eucaristia, Crisma, confissão, é o último, unção dos enfermos, faltam 2, matrimônio e ordem. Pronto, são os 7 sacramentos, banhados pelo lado do Cristo, o sangue e água. Inclusive foi daquele evento que brotaram para nós os sacramentos da igreja. Então estes sacramentos, eles são importantes na vida cristã. Quais desses sacramentos você tem? O batismo, a Eucaristia, Crisma, para quem é casado, o matrimônio. Quando foi que buscou pela última vez o sacramento da confissão? A unção dos enfermos. Padre, mas a unção dos enfermos é só para quem está morrendo? Não, é para quem vai fazer uma cirurgia considerada de alto risco, é para quem está acamado em casa, que não tem condições de ir à igreja, é para quem precisa de cura. Eu estou bem, eu posso ir para a igreja, estou com uma dor de cabeça. Não, aí não, né? Mas é para casos extraordinários, específicos.
Então, os sacramentos que jorraram, que fazem parte desta profecia, eles são para nos fazer produzir frutos. A árvore, depois de irrigada segundo a profecia, ela produziu frutos. E os sacramentos, nos banhando com a graça específica de cada um deles, nós produzimos frutos para a igreja. E é pelos sacramentos que nós nos tornamos igreja. É através deles. Sem os sacramentos, não somos igreja. A igreja é formada pelos sacramentos. Aí depois nós vamos entender a força desses sacramentos em nós. Primeiro, gerar vida. O batismo, a água, gera vida nova. Deixar de ser velho para ser novo. Essa é a perspectiva dos sacramentos, principalmente o batismo. A segunda leitura, São Paulo fala aos Coríntios. Olha só como ele trata a comunidade de Coríntios. Vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Nós somos construção de Deus. Nessa lavoura, Deus trabalha incansavelmente para deixar a marca indelével do seu amor e da sua graça. Todos aqui, todos nós, mesmo aqueles que não quiserem, que estão com o coração fechados, mas todos nós de alguma forma recebemos a graça de Deus. Por que a graça se manifesta mais em um do que em outro? Porque tem gente que se abre mais à graça, ao milagre, à bênção. Então todos nós recebemos de Deus a bênção e a graça. Ele trabalha em nós. Nós somos essa construção de Deus. Ele nos criou. Lá em Gênesis, quem não leu ainda o livro do Gênesis, vale a pena para entender o ato da criação. Deus não nos criou por acaso. Ele nos criou por amor e para a vivência do amor, a prática do amor no dia a dia. Vós sois a lavoura de Deus, construção de Deus. Para que Deus nos criou? Para sermos santuários dele. Deus habita em nós, sim ou não? Deus habita em nós. Aí entra aquele detalhe bonito que nós cantamos aqui no início, na música inicial. Precisamos ter mãos limpas, coração puro, porque o santuário de Deus precisa ser preservado primeiramente por nós. Então dispersar de nós tudo que é nocivo à graça de Deus. Pecado, maus pensamentos, maus desejos, mandar para fora. Eu sou o santuário de Deus, eu sou a bênção de Deus, eu estou carregando a presença de Deus em mim. Então não posso ser mais a criatura velha. Ser santuário de Deus é ser o amor de Deus, é falar as palavras de Deus. O Evangelho, nós temos aqui, diante de um evento grandioso para os judeus, que é a Páscoa, e nesse dia Jesus sobe a Jerusalém, e lá no templo, casa de Deus, construção como esta, Jesus encontra uma cena terrível. Ele vê pessoas usurpando do templo, usando do templo para comercializar. E o que Jesus faz? Pega um chicote e começa a sentar a lenha no povo, né? Merecido. Por que Jesus fez isso? Porque ele é ruim? Maldoso? Não. Porque ele queria ensinar ao povo que na casa de Deus não se faz comércio, que na casa de Deus se adora, que na casa de Deus se vive os preceitos, os ensinamentos, a fé, que na casa de Deus não tem espaço para outras coisas senão cultuar a presença de Deus. É só isso.
Jesus fica indignado sim, porque eles estavam comercializando, se enriquecendo, vendendo suas coisas, seus pombos, os cambistas, as ovelhas, bois. Imagina, você chegar aqui num domingo como hoje e encontrar bois aqui dentro, ovelhas, pombos. E pombo aqui não falta, né? Quem quiser trazer para vender, consegue, facinho. Mas imagina você chegar aqui no domingo se deparando com essa cena. Como ficaria o seu coração, a sua visão, a sua imagem diante disso? Pessoas vendendo suas ovelhas, bois e tudo mais. Diz respeito ao templo. O templo, construção, as pedras, tijolos, cimento, é o lugar sagrado. Foi construído sobre um solo sagrado, abençoado para isso, para uma finalidade: adorar a Deus. Adorar a Deus. E Jesus fala: o zelo por tua casa me consumirá. Vem de uma profecia que já estava lá no passado. E de repente os judeus perguntam para Jesus: por que age assim? E Jesus responde: destruí este templo com chicote, e em 3 dias o levantarei. Mas agora vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Quando ele estava falando de templo, construção, destruir este templo, e em 3 dias esse templo será levantado, os judeus questionam: mas 46 anos para construir o templo, e de repente em 3 dias ele será levantado? Que história é essa? Como vai ser esse ocorrido? Como vai acontecer isso? Jesus estava falando não do templo construção, mas do templo, seu corpo. O que Jesus estava ensinando? Olha, a igreja construção existe, e toda construção ela tem o que na base? Como é que a gente chama aquela estrutura? Alicerce. Quem é o alicerce dessa igreja construção? É o próprio Cristo. Por isso que ele disse: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele estava falando do corpo dele, que ele iria passar pela morte, iria ser chicoteado, iria para a cruz, morrer, e ao 3º dia ele ressurgirá. Porque a igreja é isso, é nascida deste evento pascal, que é paixão, morte e ressurreição. Bênção de Deus quando a gente entende isso. Então o santuário que se levantará não é mais o santuário físico somente. O físico é para a gente se abrigar, o físico é para nos acolher, para a gente ter conforto, para a gente rezar. Mas a igreja, o seu alicerce, a sua essência, é o Cristo, é o coração de Cristo. Aí está a verdadeira igreja. Pode não ter templo, pode não ser bonito, pode não ser perfeito, mas se tem Cristo como alicerce, ali tem a igreja. Aqui em Palmas mesmo, muitos aqui sabem disso e fizeram parte dessa história. No início, quando não tinham igrejas como temos hoje, aonde é que se celebrava as missas? Nas casas, debaixo de pequizeiros, não era assim? Debaixo de outras árvores, nas praças, era assim. E deixou de ser igreja porque não tinha um templo? Não, porque ali tinha a base, o alicerce, Cristo. E é isso que Jesus estava ensinando aqui aos judeus, que o alicerce era Ele. Quem acolheu, bem; quem não acolheu, lamentável. E hoje nós precisamos entender que a igreja derrama sobre nós suas graças, através dos sacramentos, através do maior de todos os sacramentos, a Eucaristia. Participamos da Eucaristia, aqui nós temos o privilégio de comungar do seu corpo e sangue, e vivenciamos então o mistério maior da nossa igreja. 5 mandamentos da igreja para os católicos, para nós que somos fervorosos na fé, para nós que temos atitude cristã. 5 mandamentos, quais são eles? Quem sabe? Não, esse é o mandamento da lei de Deus.
Não vamos confundir. Mandamento da lei de Deus são quantos? 10. Mandamentos da igreja são quantos? 5. Primeiro, participar da missa inteira aos domingos e dia de santo. Esse é o primeiro mandamento da igreja. Participar da missa inteira. Quando é que começa a missa? Quando o padre... A procissão de entrada já é o início da missa, né? Mas a missa começa especificamente aqui no altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começou a missa. Eu perdi esse momento, então não participei da missa inteira. A obrigação para nós católicos, conforme o preceito da igreja, participar da missa inteira, aos domingos e dias santos de guarda. Alguns dias santos de guarda, ajuda o padre aí. Quais são? Natal, Páscoa, Corpus Christi, o que mais? De Todos os Santos, dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, e assim vai, não é? Segundo mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez ao ano. Tem gente que espera 10 anos para se confessar. Uma vez ao ano. Essa é a regra. Mas eu pequei mais vezes, então eu devo procurar o sacramento mais vezes. Eu preciso estar reconciliado com Deus, em dia com Deus. Terceiro, comungar. Tem gente que pode comungar, não tem impedimento canônico algum, e por causa de um pecado, por causa de alguma coisa, não comunga. Comungar é viver um preceito da igreja, um mandamento da igreja. Claro, tem pessoas que estão afastadas por conta de questões canônicas, e aí tem que regularizar a situação primeiro para depois comungar. E eu vejo que pessoas assim, nessa condição, sofrem tanto por não poder comungar, quando outras que podem, porque está faltando tempo para ir à confissão, está faltando coragem, está faltando vergonha na cara, e não vai confessar. E tem gente que sofre porque não pode. Quarto, jejuar, abster-se de carne conforme as normas da igreja. 2 dias exclusivos que devemos observar esse mandamento: quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. São 2 dias no ano. Não se come carne. Vai comer bacalhau? Não tem, é carne também. Não se come carne. Agora, os demais dias, sextas-feiras, como muitos fazem, é importante que se faça sim durante o ano, porque lembra exatamente a sexta-feira da paixão, não é? Mas obrigatoriamente não é recomendação. Quinto, ajudar a igreja em suas necessidades. Esse é o último mandamento da igreja. Ajudar a igreja em suas necessidades é a oferta que eu faço, o dízimo. E é importante nós observarmos esse mandamento. O dízimo é para todo assalariado. Qual a quantidade, padre? É 10%? Isso é coisa lá dos protestantes, né? A igreja católica ensina que cada um deve dar conforme a generosidade do seu coração, devolver para Deus o que é dele, ponto final. É a generosidade do seu coração. Agora, não podemos ser mesquinhas, né? Deus merece o melhor de nós, sim ou não? A gente quer chegar num templo, está bonitinho, limpinho, ar-condicionado, iluminação, tudo isso custa muito e é caro. Então, ajudar a igreja em suas necessidades, é só o dízimo, é só a oferta, é só material? Não, a presença pastoral. Cadê nossos membros de pastorais aqui? Levanta a mão, todos os que são membros de alguma pastoral, além dos que estão aqui servindo, né? Olha aí, você pode se integrar também a esse grupo bonito,
presença pastoral é uma forma também de vivermos esse quinto mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. A obra é grandiosa, os operários são poucos, e às vezes são os mesmos, repetidos em várias pastorais. Vivamos bem a graça de ser igreja, porque Deus nos ama através da igreja, do seu templo. Deus nos ama. E olha, ser igreja não é porque Deus precisa da gente, não. A gente que precisa de Deus. A igreja não precisa da gente, nós que precisamos da igreja. Essa deve ser a nossa mentalidade.